É a fidelidade e o espírito de culto a Deus, que é imputado por justiça. Não há escolha obrigatória de um dia sem o verdadeiro espírito de culto, descanso santo e dia santificado ao Senhor. É um sinal entre Deus e o povo de Israel somente, para que sejam diferentes dos outros povos e nações. Dei-lhes os meus estatutos e lhes mostrarei os meus juízos, os quais, cumprindo-os os homens, viverá por eles. E também dei-lhes os meus sábados, para que sirvam de sinal entre mim e eles, para que saibam que eu sou o Senhor. Se fosse um sinal entre Deus e todos os homens da terra, todos os homens seriam extirpados, excomungados e mortos. Porque está escrito: aquele que o profanar certamente morrerá, porque aquele que fizer alguma contradição à palavra diz, certamente morrerá. Na palavra, entre mim e o povo de Israel será um sinal para sempre, concerto perpétuo. Portanto, concluímos que não há virtude alguma em se guardar um exclusivo concerto de Deus com Israel, uma vez que somos gentios e que Deus já enviou um Novo Testamento escrito no coração e não em pedras, através do Espírito e não das letras. Nós somos gentios e não devemos de forma nenhuma cumprir uma lei que Deus deu ao povo de Israel para que fossem diferentes de nós. Por mais que guardemos meses e dias e anos e sacrifícios, jamais deixaremos de ser gentios, porque o verdadeiro Israel é o espiritual. Jesus Cristo, nosso Senhor, fez exatamente o que, segundo os doutores da lei daquele tempo, afirmavam que o homem não deveria fazer. Todos eles foram testemunhas de que Jesus não guardava o sábado segundo o costume deles. Cristo Jesus não achou tão rigorosa assim a guarda do sábado, segundo eles, porque andou pela seara, colheu espiga e comeu. E, em resposta às acusações dos judeus de que os seus discípulos não guardavam o sábado, Jesus Cristo respondeu: os sacerdotes violam o sábado e ficam sem culpa, ou seja, são perdoados. Jesus Cristo declarou de si mesmo superior ao sábado e ao templo. Se estamos servindo ao maior, não devemos deixá-lo pelo menor. E para que não ficasse dúvidas, ele disse: misericórdia quero, não sacrifício. E inocentou aos que violam ao sábado, dizendo: mas, se vós soubesses o que significa misericórdia quero, não sacrifício, não condenarias os inocentes. Eles certamente não compreenderam o verdadeiro sentido da misericórdia. O exemplo é: se temos alguma misericórdia a exercer, ainda que seja trabalhosa, ainda que seja num sábado, devemos seguir a misericórdia e não promover o sacrifício. A omissão é pecado, está escrito, porque o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Quem valorizar um, valorizará o outro. É de muita necessidade compreender por que Jesus teve uma palavra tão dura
contra os fariseus, que guardavam tão rigorosamente o sábado, chamando-os de sepulcros caiados, porque olhavam para os mandamentos tradicionais e esqueciam o mais importante da lei moral, o juízo, a misericórdia e a fé. O meu pai trabalha até agora. Eu também trabalho. Afirmação bíblica contra o fanatismo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Palavra de Jesus Cristo. O príncipe da sinagoga ficou indignado com o Senhor Jesus, porque Jesus curava no sábado. Este é o sentimento que ainda tem todos os que são a favor da guarda do sábado contra os que já foram libertados pelo Filho que fica para sempre em casa. Julgam severamente os seguidores de Jesus e os condenam e sentenciam a todos com a punição máxima do inferno. Hipócritas foi a denominação que Cristo deu aos que apresentaram 6 dias para a cura, menos o sábado. Adversários de Cristo foi a classificação dada pela palavra de Deus aos que se opunham a Jesus Cristo porque não guardava o sábado. Mas todos os seus adversários ficaram envergonhados e o povo se alegrava. O primeiro de todos os mandamentos. O primeiro mandamento foi o alvo e o objetivo da pergunta de um interessado na doutrina de Jesus. O Senhor Jesus repetiu todos os mandamentos de Êxodo 20, com exceção do sábado. O mestre dos mestres esqueceria de um mandamento que o homem ainda afirma ser o mais importante. É o que dizem: sem o sábado não há salvação. Mais importante, porque dizem que sem o sábado não há salvação. A justiça de Deus manifestou-se sem lei, ainda que contasse com o testemunho da lei e dos profetas. A justiça de Deus é pela fé em Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sem as obras da lei, o homem é justificado, porque a lei que ficou estabelecida foi esta: o homem viverá da fé. Nós cumprimos a lei, porque Jesus Cristo repetiu todos os mandamentos da lei, menos o sábado, e fez um resumo dizendo: toda a lei se cumpre em uma só palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E está escrito: quem amou ao próximo cumpriu a lei. Porque nós, gentios, fomos eleitos segundo a graça. Toda a lei é amar. É uma carta aberta para esclarecimentos, para que possam ler Deus em nós. Fica bem claro para o que guarda o sábado, tanto pelo prazer de oferecer um dia consagrado ao Senhor, como porque guarda o sábado como um preceito da lei e o segue. Jesus Cristo nos libertou, porque a lei era jugo da escravidão, e somos filhos. E para quem quer obrigar aos gentios cumprirem a lei, está escrito: por que tentais a Deus? A lei era um jugo insuportável, jugo da escravidão. Portanto, os que se justificam pela lei de Moisés têm caído de Cristo, ou têm caído da graça de Cristo. E se estão separados da vida, estão mortos em delitos e em pecados.
Quem se justifica pela lei tem caído da graça de Deus. E está escrito: onde o pecado abundou, superabundou a graça, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Pela graça sois salvos por meio da fé, mas contra os frutos do Espírito não há lei. Uma nova lei Deus deixou para nós, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Alguns afirmam que fora do sábado não há salvação, mas racionalmente podemos compreender que, neste caso, o sábado está tomando o lugar e a glória devida ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, tomando o lugar de Salvador. Porque, em verdade, sem Cristo é que não há salvação. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. Fazer caso do dia é bíblico, mas fazer caso de uma religiosidade para julgamento de outrem e para meras acusações ou para desvalorizar o sacrifício de Cristo no Calvário é o mesmo que negar a Cristo Jesus, Senhor nosso, como todo suficiente Salvador. É loucura. Jamais um mandamento será superior ao que o fez existir. No livro da Carta aos Romanos está escrito: a palavra deixa bem claro que o julgamento é proibido. E quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? Quanto ao sábado, está escrito que pode ser considerado um dia igual ao outro dia. Jesus Cristo, não. Romanos 14. Jesus Cristo é único e mais que suficiente, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Por causa disto, muitos que guardam o sábado por condicionar a salvação a ele, têm de que se gloriar. Ora, sendo o sábado uma razão para a glória do homem, seja qual for, será também uma contradição. Ninguém deve ter razão de se gloriar diante de Deus, porque toda a glória humana será aniquilada. E os que se gloriam de suas obras já receberam a recompensa do seu trabalho quando se gloriou. Por quê? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Deus rasgou a cédula. Nós tínhamos uma nota promissória que era contra nós nas suas ordenanças, cujas modalidades de pagamento eram um cumprimento da lei moral, solene e sacerdotal, nos quais o sábado também estava incluído. E Jesus Cristo riscou esta cédula que era contra nós nas suas ordenanças, cravando-as na cruz. Está escrito: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. É fanatismo
guardar um dia porque está escrito, sem saber por que está escrito, para quem foi escrito e qual o objetivo de estar escrito. É fanatismo o bem dizer a um calendário impreciso, fazendo sacrifícios desnecessários por um caminho que não levará a nada. Porque a ordem foi esta: lembra-te do dia do descanso para o santificar. Amém.